Amém, Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Dá para ouvir bem? Amém. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 91. A ministração de hoje, igreja, é aquilo que você não imagina que ouviria. Nós temos... Amém? Nós temos uma falha técnica aqui, irmãos. Um minuto. Amém? 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 Estão me ouvindo bem? Amém, graças a Deus. A ministração hoje é aquilo que você não imagina que você vai ouvir agora, mas é tudo aquilo que você já ouviu um dia e talvez você não prestou atenção nas palavras que o Senhor disse nesse salmo. Salmo 91. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso pode descansar. Pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Praga alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Fique com a sua Bíblia aberta no Salmo 91. Porque hoje nós vamos falar sobre esse salmo. O Salmo 91, ele pode ter sido escrito por Moisés, quando ele terminou de construir o tabernáculo ali no deserto. E aí ele escreveu esse poema em adoração ali no deserto àquele povo, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Mas ele também pode ter sido escrito por Davi, quando ele estava fugindo dos soldados de Saul. Para nós não vai fazer diferença para quem foi que o escreveu. Obrigada, Deus abençoe. O importante para nós é o significado, são as palavras do Senhor Jesus para nós. Nós sabemos que Moisés e Davi foram grandes homens de Deus e deixaram legados para nós. O Salmo 91, ele começa escrito assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso pode descansar. Queridos, habitar no esconderijo do Altíssimo é você se sentir seguro debaixo das asas do Senhor.
Habitar no esconderijo do Altíssimo é você ter ciência de que você não é merecedor. Não é porque você tem um cargo na igreja ou uma função. Não é porque você faz obras boas e lindas, mas é por misericórdia de Deus. É porque você se submete à vontade do Senhor. É porque quando você encontrou o Senhor Jesus, você foi transformado, você mudou o seu caráter e hoje você tem obediência e renúncia. Isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. Estar debaixo, estar na sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, é você confiar no Senhor diante das suas dificuldades. É você ser um cristão suficiente para dizer: o Senhor está no controle da minha vida. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é para qualquer um, não. É para ser crente que confessa o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. É você ter a certeza da presença do Senhor e contemplar o mover do Senhor sobre a sua vida. É você poder dizer: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu não posso deixar de compartilhar aqui com os irmãos o sobrenatural que nós vivemos ontem. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Queridas, queridos, a minha carne até hoje, ela sente a presença do Espírito Santo de Deus de ontem. Eu queria que os irmãos sentissem o que eu senti no processo que eu passei ontem com o Senhor e não passei sozinha. Vocês lembram do Congresso de Mulheres de Itumbiara? Que bênção! Nós fomos para o Congresso de Mulheres em Itumbiara. Mas nós não fomos ao congresso. O pastor, ele não ia conosco. Mas ele foi conosco. Ficou confuso, né? Como assim foi para o congresso, não foi para o congresso? Eu vou explicar. Nós nos reunimos aqui na igreja ontem, 5:30 da manhã. Oramos e fomos em 2 carros. No nosso carro, meu e do pastor, com mais 3 irmãs, e no carro da irmã Islane, 6 irmãs. Quando nós estávamos saindo de Caldas Novas em direção a Morrinhos, o pneu do carro, onde nós estávamos, o pastor e eu, nós caímos num buraco e o pneu estourou. O carro deu aquela movimentada, mas a mão do Senhor segurou o carro. Não o suficiente. Nós continuamos. O pastor consertou o pneu do carro e nós seguimos. #Congresso de Itumbiara. Depois de Morrinhos, o carro da irmã Islane perdeu as forças e simplesmente parou. Numa pista dupla, um asfalto bom, com um acostamento largo, nós acionamos o socorro, chamamos o guincho, voltamos para Pires do Rio, para a glória do Senhor Jesus. Mas o mistério, queridos, foi o que nós passamos no processo. Porque o que aconteceu não foi simples da forma como eu contei. Não foi exatamente isso que aconteceu. E é sobre isso que eu quero ministrar essa noite. Sobre o sobrenatural de Deus que nós vivemos durante o processo que nós passamos naquele lugar. Durante o que nós vivemos ali. E aí é que vem os detalhes e o cuidado de Deus. E eu peço para você abrir o Salmo 91. Porque olha o que nós passamos lá. Nós passamos o seguinte, verso 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. 10. Nenhum mal o atingirá. 11. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos.
12. Com as mãos eles os segurarão para que não tropecem em alguma pedra. 14. Ele disse para nós: porque ele me ama, eu resgatarei. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. No 15, ele disse para nós: ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Foi o que o Senhor fez conosco ontem naquela estrada, igreja. Foi o que essas mulheres do Senhor Jesus Cristo passou ontem naquele lugar. Queridos, nós estávamos literalmente no deserto. Nós passamos o deserto, sim. Nós estávamos com fome porque estava todas em jejum. Nós íamos entregar o nosso jejum lá. Nós estávamos com sede porque não tinha água. E nós estávamos debaixo do sol, nós estávamos com calor derretendo porque lá não tinha sombra. Mas a presença do Senhor estava lá. Por isso que eu digo que nós estávamos sim no deserto, no verdadeiro deserto. Sabe o que nós fizemos quando o carro parou na beira da pista e não tinha o que fazer? Nós fizemos um círculo de oração na beira da estrada, no meio da pista. No meio da pista não, irmãos, no acostamento. Nós nos reunimos, damos as mãos e começamos a adorar o Senhor. Porque o crente é assim, quando a gente acha que não tem saída, a gente clama aquele que pode resolver. Porque nós estávamos longe de casa e lá não pegava sinal de telefone. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o Senhor foi dando graça para nós naquele lugar. E nós começamos a adorar o Senhor ali e sentimos o mover sobrenatural do Senhor naquele lugar. Para a glória do Senhor. O carro da irmã Islane foi sobrenatural. O carro do pastor arrebentou o pneu. E a gente acha que é só ir lá na borracharia e resolver. Não foi. Quando chegou lá, o mecânico falou para ele que nós tínhamos um tempo para ficar ali, que não tinha conserto o pneu. Tamanho estrago. Sabe o que nós fizemos? A irmã Nilzete, a irmã Aparecida, estava comigo no carro, mas a pastora Hélida de Cristianópolis, que veio para ir com nós. Nós fomos para o banheiro. Nós fizemos o que no banheiro? Oramos. Nós oramos no banheiro. Crente é louco assim mesmo. Sabe por quê? Porque nós sabemos onde é que nós buscamos o nosso refúgio. Nós sabemos quem pode resolver. Não demorou 15 minutos o conserto do pneu do carro. O pastor comprou outro e resolveu. O carro da irmã Islane, ele perdeu as forças, perdeu uma peça e ele parou. Só que não foi a máquina que parou, porque carro quando estraga, ele não para, ele continua. Foi o Espírito Santo de Deus que parou o carro. Foi livramento, igreja. Deus, ele tinha um propósito conosco ali naquele caminho e ele falou conosco. O mover sobrenatural dele sobre aquele lugar. No meio da situação, eu vou falar de mim. Não teve murmuração, queridos. Eu não vi nenhuma das irmãs murmurar. Não estou aqui para exaltar o nome de ninguém. Mas elas não murmuraram, não reclamaram e não tiveram contendas. Nós não tivemos problemas, não tivemos discórdia. Nós tivemos até multiplicação de lanche. Porque lá em Mateus, capítulo 24, apareceu 5 pães e 2 peixinhos e Jesus multiplicou. Conosco lá na beira da estrada apareceu um biscoitinho, apareceu uma bolachinha, umas frutas e o Senhor multiplicou. No versículo 15, no verso 15, Deus falou conosco. Ele clamará ali a mim e eu lhe darei resposta. Queridos, sabe aquele socorro que tem na pista? Eles foram nos socorrer. Quando o moço chegou lá para pegar o carro, as irmãs iam ficar na beira da pista, né? Porque ia acudir só o carro, né? Olha o sobrenatural de Deus. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo. O carro do socorro tinha uma cabine que cabia 6 pessoas. Quantas mulheres tinha no carro da irmã Islane? Se não é Deus, é o quê? Se não for o Senhor, quem foi que moveu? Esse guincho nos levou até a próxima cidade, que foi Morrinhos. Nós paramos ali, aí o pastor acionou o outro guincho para nos trazer até Pires do Rio.
Quando o guincho chegou, ele tinha uma cabine que cabia quantas pessoas? Eu nunca tinha visto guincho com cabine que cabia 6 pessoas. Só quem é espiritual vai entender o que é espiritual. Quem não é, não entende. Vai achar que eu estou contando história aqui na frente. Mas eu tenho testemunha, eu tenho 10 testemunhas que estavam comigo, além do Espírito Santo de Deus. Nós viemos direto para a igreja. Quando nós chegamos aqui, nós fizemos o quê? Outro círculo de oração. Nós fomos orar, adorar e agradecer a Deus pelo socorro, pelo cuidado, pela providência. Igreja, que dia maravilhoso que nós tivemos ontem. Que presença do Senhor que nós encontramos na beira daquela estrada. Que unção que nós tínhamos nos momentos que nós parávamos e orava. Só quem estava lá para vivenciar o que nós passamos naquele momento. Nós vivemos o Salmo 91. Naquele processo de ontem, nós passamos pelo vale da sombra da morte. E foi incrível, porque nós não estávamos sozinhos. Quando o Senhor fala, estarei contigo em todos os lugares, é porque Ele realmente está. É porque Ele realmente cuida dos detalhes. E nós conseguimos perceber Ele ali. Não foi só eu que percebi o Espírito Santo de Deus. Todos que estavam ali perceberam a presença dele, porque era muito forte, era muito real. E aí você pergunta para mim, mas pastora, por que você está contando essa história? A pregação de hoje é só isso? É sim, queridos. É sim, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jamais eu poderia deixar de exaltar o nome do Senhor pelo que Ele fez ontem conosco ali. É para fortalecer a sua fé, é para edificar a igreja, é para glorificar o nome do Senhor Jesus mesmo. Isso aqui é Bíblia, igreja. É Bíblia, porque em Marcos, capítulo 5, versículo 19, quando Jesus cura aquele homem endemoniado, ele queria ir com Jesus para o outro lado. Sabe o que Jesus falou para ele? Volta para sua família e conta o quanto o Senhor foi generoso com ele. É Bíblia. Hoje eu estou fazendo aqui Marcos capítulo 5, versículo 19. Voltei para minha família da fé para contar o quanto o Senhor foi generoso conosco no dia de ontem. Isso é para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou testemunhando aqui um milagre coletivo, vivido por 11 pessoas. Para você saber que Deus ainda opera, para você saber que Deus faz milagre, para você saber que mesmo no deserto, na fome, no sede, no frio, no cansaço, no calor, o Espírito Santo de Deus, ele te sustenta nos detalhes. Nos detalhes, o Senhor, ele é conosco. O pastor estava conosco, igreja. O jejum dele foi mais prolongado. Ele ficou em jejum até chegar aqui. Porque ele estava cuidando das ovelhas. E a palavra diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que ele foi conosco. Que bom que ele foi. Amém? Eu quero dizer para você que está passando o deserto. Para você que por algum momento acha que está no deserto. Para de reclamar. Para de murmurar. Para Deus te tirar de lá. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos reclamado, questionado ou murmurado alguma situação ontem, nós permaneceríamos lá por um bom tempo. Deus cuidou tanto que o último rapaz do guincho, quando passou lá na loja para poder fazer o pagamento no cartão, porque nós não tínhamos dinheiro, ele viu as irmãs e perguntou se tinha água e falou para o funcionário dar água para as irmãs. Sabe por quê? A presença estava conosco. Ela era visível para outras pessoas. As pessoas olhavam para nós e via o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Na adversidade estarei com Ele. Ele não abandona a igreja nunca. Foi tanta oração, foi tanta unidade, foi tanto sorriso, gargalhada, que até Satanás ficou confuso. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Porque se ele tramou alguma coisa contra nós, o Senhor cancelou. Os planos dele foi frustrado. O único frustrado ali era ele. Ele ficou confuso. Porque de todas as formas nós adoramos o Senhor.
Porque de todas as formas nós glorificamos o nome do Senhor e a presença estava conosco. Vocês verem tanto que a presença estava conosco, que ela era real, forte demais. Nós paramos num posto de gasolina, esperando o guincho, o socorro para a gente lanchar. Tinha uns rapazes lá, eles estavam ouvindo música do mundo. Quando eles viram aquele tanto de mulher chegando, com os vestidos longos, os cabelos já estavam de coque, eles ficaram constrangidos e desligaram o som. Eles ficaram constrangidos. Só que eles não ficaram constrangidos com a nossa aparência. Eles ficaram constrangidos com a presença do Senhor que estava sobre nós. Porque quando Jesus chega, o mal tem que bater em retirada. Quando nós chegamos naquele posto de gasolina, o Espírito Santo de Deus tomou conta do ambiente. O pessoal que estava lá, que não comungava a mesma fé do que nós, alguns se retiraram, o som foi desligado, até o tom de voz deles era baixo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Espírito Santo de Deus entrar na sua casa, o mal tem que bater em retirada. Porque a autoridade é do Senhor Jesus. Aonde nós passávamos, a presença do Senhor era real. As pessoas olhavam para nós de uma forma diferente. Eu tenho certeza que deve ter pessoas que devem ter visto. Se lá na fornalha tinha o quarto homem, no meio de nós tinha o número 13, 12, o número 12. O 12 não estava conosco. Porque o Espírito Santo de Deus, ele estava conosco, igreja. Coisa mais linda do mundo, coisa mais gostosa do mundo, foi o que nós vivemos ontem. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia, Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. A única coisa que não ficou igual à forma que nós saímos daqui, da forma que nós voltamos, foram os cabelos de algumas irmãs. Porque o suor, o calor, as chapinhas, mas nós não sofremos nada. Nem frustração emocional. Pelo contrário, nós somos fortalecidas pelo poder do Senhor sobre as nossas vidas. Que experiência fantástica que nós vivemos ontem. E nós estávamos ali como unidades. Nós não éramos união, nós éramos unidade. Nós éramos um em Cristo. E o Senhor conosco. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês querem mais? Porque tem mais. Até o dinheiro que nós gastamos pagando a inscrição do congresso foi devolvido. A pastora da igreja local me mandou mensagem ontem, devolvendo o valor da inscrição. Sabe o que é isso? O cuidado de Deus. Porque Ele sabe que nós tivemos prejuízos financeiros. Então Ele já providenciou. E não foi só isso, não. Teve irmãs que contribuíram ontem para o guincho e para o conserto do carro. E como se não bastasse, eu falo mais ainda, o FEBRAC do estado de Goiás entrou em contato comigo hoje à tarde, pedindo o número do meu Pix, porque a UFEBRAC do estado de Goiás também mandou um valor para ajudar nos gastos que nós tivemos. Você quer mais do que isso, igreja? Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus. Sabe qual que é a minha vontade, igreja? Correr aqui, pular para exaltar o nome do Senhor. Não é pelo que Ele fez, não. É por quem Ele é. É porque nós cremos no poder do Senhor. É porque nós sabemos o Deus que nós servimos. É porque nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor para que nós possamos estar escondido no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos pelo que é. Aleluia. Glória a Deus. Nós tivemos sim prejuízo financeiro. Mas o mais importante são vidas. E nós não perdemos nenhuma para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus é grande demais, igreja. Vocês não têm ideia. Eu cheguei lá em casa, eu não cabia dentro de mim.
Eu só queria falar para todo mundo: Deus faz, Deus pode, Deus cuida, na dificuldade, nos detalhes. Gente, é sobrenatural. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando transmitir para vocês? A grandeza do Deus que nós servimos. É detalhes. Eu não consigo contar para vocês tudo que nós vivemos ontem. Eu não consigo, porque me falta palavras. Mas Deus foi colocando assim, nos detalhes. É cumprimento da palavra do Senhor na vida daquele que renuncia, daquele que se dispõe a fazer a vontade do Senhor, daquele que diz: Senhor, eis-me aqui, daquele que diz: Senhor, o teu querer sobre a minha vida. Oh, soberano Deus, aleluia. Oh, grandioso. O Senhor, a autoridade dele estava sobre nós. A autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não murmuramos. Nós não nos frustramos, porque o que nós recebemos no caminho, durante o processo, eu acredito que foi maior do que talvez o que nós receberíamos naquele congresso. Porque talvez lá nós não viríamos o poder, o mover, o sobrenatural, o cuidado dos detalhes do Senhor sobre as nossas vidas. Talvez seria só mais um congresso de adoração, de oração e de louvor. Mas o que nós vivemos aqui naquele lugar, igreja, foi sobrenatural. Até quem não era crente olhava e via a glória do Senhor se resplandecendo sobre nós. Os mecânicos falavam assim: isso aqui foi mover de Deus. Isso aqui foi sobrenatural do Senhor. Eles ficaram perplexos com a glória do Senhor. Mas nós não surpreendemos, porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Se você não teve uma experiência com o Senhor ainda, fala para Ele: Senhor, eu quero uma experiência com o Senhor, mas eu vou te dizer um negócio. Só vive o propósito quem resiste o processo. O Senhor, Ele nos escondeu na fenda da rocha. Ele cuidou de nós como a menina dos teus olhos. Verso 16. Ora, basfriandas. Vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Quando o pastor falou para mim assim, eu não consigo ministrar amanhã. Eu falei para ele: amém. E eu disse a ele: a ministração amanhã vai ser um testemunho. Porque jamais eu poderia deixar de compartilhar com a igreja que o Senhor fez naquele lugar. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando eu penso nos detalhes, eu queria tanto que os irmãos sentissem aquilo que eu senti. Quando eu penso nos detalhes, eu falo: meu Deus, nós estamos com sede, o Senhor providencia água. Quando eu disse: Senhor, nós estamos com fome, o Senhor mandou a providência. Quando eu disse: Senhor, o que nós vamos fazer agora? O Espírito Santo de Deus entrou com providência. Quando eu olhei para aquelas mulheres, porque a gente, como pastores, né? O pastor Del e eu, imagina esse homem no meio de 10 mulheres. Então, quando a gente olha para os irmãos, né? E a gente é responsável por aquelas pessoas. Mas a gente não pode fazer nada. A minha oração com o Senhor é: Senhor, não são nossos, são do Senhor. Senhor, entra com a tua providência conforme o teu querer. Senhor, entra com a tua misericórdia. Porque só o Senhor pode todas as coisas. A ministração é essa, igreja. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Tem que declarar que é cristão. Tem que ter transformação de caráter. Tem que ter renúncia.
tem que confiar no Senhor, mas assim, aonde não tem saída, tem que acreditar que tem. Tem que ser apaixonado pelo Senhor Jesus. Porque o mais Ele fará. E eu quero dar um recado especial para você nessa noite. Se você está passando por um deserto, está no deserto, está no deserto, está no deserto, está no deserto, e esse deserto não acaba, está no vale da sombra da morte, está no vale da sombra da morte, e esse vale não passa, começa a adorar o Senhor. Para de reclamar, para de murmurar, não pergunta nem por quê. Só adora. Porque isso para nós ontem foi fantástico. Não questiona. Adore ao Senhor. Eu quero te convidar para orar nessa noite. A oração seguinte, primeiro nós vamos agradecer ao Senhor pelo que Ele fez ontem. Você não tem a obrigação de orar pelas nossas vidas, não. Embora nós somos cristãos, nós precisamos orar uns pelos outros. Mas nós temos que agradecer a misericórdia do Senhor. Foram grandes livramentos, mas foi mais presença do Senhor. Quando eu vejo o mover de Deus, eu vejo que nada acontece com quem está com o Senhor. Nós vamos agradecer ao Senhor pela misericórdia que Ele já teve sobre a sua vida. E nós vamos apresentar ao Senhor o deserto que você está passando, porque eu sei que vai ter testemunho. Mas eu quero dizer para você, quando o Senhor fazer algo grandioso na sua vida, testemunha para a honra e glória do nome do Senhor, cumpra. Mateus 5,19. Testemunha, conte, para que a fé das pessoas sejam fortalecidas através do seu testemunho. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua presença, Pai, pelo milagre que o Senhor fez na nossa vida ontem. Meu Deus, pelo sobrenatural do Senhor conosco naquele lugar. Pai, muito obrigado por essa experiência maravilhosa que nós vivemos com o Senhor, Pai. E nós queremos ter mais do Senhor. Mas quando você pede, eu quero ter uma experiência com o Senhor, esteja preparado para o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Porque muita gente fala que quer uma experiência com Deus, mas não quer passar pelo processo. Senhor, visita a tua igreja, meu Deus, aqueles corações que chamam pela tua presença, que querem, Pai, passar por uma experiência sobrenatural com o Senhor. Visita nessa hora. Meu Deus, aqueles que estão passando por um deserto, Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está com essa pessoa. Ilumina esse coração para a pessoa parar de murmurar, reclamar, questionar. Mova, Senhor, para que venha adorar e exaltar o teu santo nome. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai repreendendo todo o mal contra as nossas vidas, cancelando, Deus, toda a estratégia do maligno contra nossas vidas, Deus, pelo poder do teu nome. Obrigada, Deus, pelos livramentos. Obrigada, Deus, pelo teu mover, pelo teu poder, pela tua misericórdia, pelo Senhor estar conosco em todos os momentos. Deus, aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que o Senhor é socorro presente. Nós sabemos que o Senhor tem poder de entrar com providência. Nós oramos, Pai. Apresentamos, entregamos nas mãos do Senhor no nome de Jesus. Pai, eu entrego essa igreja nas tuas mãos. Pai, eu coloco esse departamento de mulheres, esse departamento de jovens, esse departamento de homens, o departamento financeiro, meu Deus, todos os detalhes de todas as situações que precisam ser resolvidos na tua igreja, Pai. Nós colocamos nas tuas mãos, nós entregamos, Pai. Colocamos também nas mãos do Senhor os nossos familiares, aqueles que não te conhecem ainda, aqueles que estão enfraquecidos na fé, aqueles que não tiveram um encontro real com o Senhor. Meu Deus, que eles possam viver uma experiência sobrenatural contigo, para que possam contemplar a glória do Senhor, meu Deus. Ah, Jesus querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos e engrandecemos o teu nome, Deus. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pela tua misericórdia. Obrigada, Deus, pela tua presença, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Ah, exaltado e engrandecido é o teu nome, aleluia, louvado seja. Espírito Santo de Deus, que a presença do Senhor permaneça forte, real no meio de nós, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, nós somos do Senhor, sim, Jesus. Nós somos e queremos a tua presença onde nós estivermos, Pai. Nós entendemos, Pai, os recados do Senhor. Nos ajude a compreender e colocar em prática tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor quer para as nossas vidas. Pai, nos tome
nas tuas mãos e nos dirija conforme o teu querer e a tua vontade. Espírito Santo de Deus, essa igreja, Pai, é do Senhor. Espírito Santo de Deus, essa igreja é do Senhor. Espírito Santo de Deus, essa igreja é do Senhor. Santo, santo, santo. Esse povo é do Senhor, Deus. Esses obreiros são do Senhor, esses departamentos, meu Deus, cada detalhe aqui é do Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Obrigada, meu Deus, pela tua presença, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Eu não vou parar de orar, não, igreja, porque o Senhor está fazendo mover e Ele está mandando orar e exaltar e engrandecer o nome dEle. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu poder e pelo teu mover. O Senhor diz que ontem Ele não fez nada, Ele só cuidou, mas Ele vai fazer muito mais se nós permitirmos que Ele trabalhe nas nossas vidas. O Senhor, Ele diz que toma nossas vidas nas mãos e toma a direção dos nossos passos. A partir do momento que você permite que Ele faça o querer dEle sobre a sua vida, Ele cuida dos detalhes. Ele está tomando a direção de vidas, Ele está tomando a direção de casamentos, Ele está tomando a direção de criação de filhos, Ele está tomando a direção de causas na justiça, Ele está tomando a direção de pessoas que estão enfermas. Nessa noite, o Senhor, Ele cura enfermos, Ele cura, meu Deus, depressão, ansiedade, oh Espírito Santo de Deus, Ele toma a direção de dívidas, Ele toma a direção de doenças, Ele toma a direção de enfermidade. Aleluia, Espírito Santo de Deus, Ele está tomando a direção da vida de pessoas que está permitindo o mover dEle. Aleluia, Espírito Santo, aleluia, glória seja dada ao Senhor. Oh Espírito Santo, o Senhor está tomando a direção de ministério. Tem vaso do Senhor nessa noite sendo renovado, sendo restaurado, e o Senhor te dá ordem para que você exerça o ministério que Ele determinou sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus te renovar nessa noite, aleluia. Espírito Santo, obrigada, Deus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Aleluia. O Senhor fala comigo nessa hora. Eu cumpro o Salmo 91 na sua vida. Eu cumpro o Salmo 91 na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, cuida sim, Senhor, aleluia. O Senhor tem liberdade nessa igreja, Espírito Santo. Cumpra-se o querer do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia. Pastor, aleluia, aleluia. Pastor, o Senhor contemplou a angústia da tua alma no dia de ontem. O Senhor se alegrou pelo teu mover. O Senhor se alegrou por aquilo que você fez com o que não era seu. O Espírito Santo de Deus conduziu cada detalhe. Você foi um instrumento do Senhor naquele lugar. A autoridade do Senhor desce dobrada sobre a sua vida no dia de hoje, porque o Senhor te provou ontem e você foi obreiro aprovado do Senhor. Aleluia! Oh Espírito Santo, Deus querido e amado, levantado pelo Senhor, ungido pelo Senhor, consagrado pelo Senhor, amandarabassúrias. Aleluia, o Senhor tem se alegrado. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O Senhor desce com autoridade sobre a sua vida, pastor, o cajado nas tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Continua, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. É ministério aprovado, igreja. É ministério aprovado, aleluia. Aleluia, Deus, graças a Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que estava lá.
Foi o Senhor Jesus que estava lá. Aleluia. Oh, Deus querido. Igreja, eu tenho que passar o microfone para o pastor, porque nós temos ceia hoje. Mas eu estou quase igual o pastor Júlio Trovão. Eu estou quase voando aqui, na presença do Senhor. Oh, aleluia. Eu sei que você recebeu. Eu sei que você recebeu do Senhor. Recebe do Senhor. Fala, Senhor, eu quero do Senhor na minha vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vocês não sabem o que Deus ainda vai fazer com essa igreja. Você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Você não sabe o que Deus vai fazer na sua casa. Mas é grande, é bênção, é cura, é libertação, é renovo, é restauração. Ele toma direção, Ele renova ministério nessa noite. Aleluia, aleluia. Se você não recebeu, ore ao Senhor. Porque o Senhor, nessa noite, o trabalhar dele foi grande. O Senhor, ele só mostrou para nós que ele é conosco. Ele está conosco. As investidas são grandes. As tentativas são grandes. Mas o Senhor é muito maior. Mas a soberania do Senhor é muito maior, igreja. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pastor. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Por mim, hoje nós tinha vigília.